Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Eu começo esse vídeo com o texto que subiu ontem na Levant Filosofia, que é a coluna que eu escrevo para o Paladar, no Estadão, e que eu coloco, é uma discussão um pouquinho sobre o poder do enoturismo para as vinícolas brasileiras. A gente sabe que o enoturismo, mais do que uma experiência muito agradável para quem gosta de vinho, ou mesmo para quem não gosta, mas quem quer passar um dia tranquilo, gostoso, perto da natureza, mas o enoturismo ele é muito significativo na venda das vinícolas brasileiras. Não só das vinícolas brasileiras, mas aqui a gente está pontuando das vinícolas brasileiras, e a Guaspari, que foi a vinícola que eu visitei, ela é muito forte no enoturismo e acabou de fazer um investimento grande, eles não revelam quanto, mas uma estrutura que é capaz de receber até 300 pessoas, e para lançar essa estrutura, eles fizeram um pacote que vale em agosto, no qual o Jefferson Rueda, que é o chefe da Casa do Porco, vai cozinhar num menu harmonizado para as pessoas que forem lá visitar. E a matéria, eu conto um pouquinho até onde a gente pode ou não pode depender do enoturismo. A gente vem dessa tragédia do Rio Grande do Sul, no qual as vinícolas que tinham mais de 50%, 60%, às vezes 70% das suas vendas focadas no enoturismo, de uma hora para outra ficaram sem nada. Então tem aquele conselho de investimento até meio básico de não colocar todas as fichas na mesma cesta, e conto um pouquinho mais desse projeto e trago também, o que é interessante, a conversa com o Gustavo Gonzalez, que é o enólogo da Guaspari, que é um americano que faz vinhos hoje nos Estados Unidos, faz no México, na Itália e também esse vinho no Brasil, conversando um pouco de tendência. Ele está querendo trazer ânfora para a Guaspari, ele está tentando usar uma série de produtos mais orgânicos no vinhedo. Então assim, foi uma conversa bem enriquecedora, e ele também esse ano pela primeira vez vai colher Nebbiolo e Sangiovese. Ele acha que ainda não vai dar para fazer vinhos com essas variedades, que a produção é muito baixa, mas chama atenção. Essa região toda ela é conhecida pela poda invertida, e na poda invertida, que é essa colheita que a gente engana a videira e faz ela produzir no inverno e não no verão, o que acontece na agricultura tradicional, a uva-chave, a principal variedade é a Syrah, e a gente tem visto várias vinícolas, não apenas a Guaspari, a tentar elaborar vinhos com outras variedades e entender um pouco mais o que é possível fazer com essa técnica, vamos dizer, de plantio. Eu participei do primeiro dia de colheita de uvas tintas, e depois de colher uvas, a gente teve a chance de provar em primeira mão o menu que o Jefferson Rueda, da Casa do Porco, criou para harmonizar com os vinhos da Guaspari. Esse menu vai estar disponível para os clientes, para os visitantes da vinícola, todos os finais de semana de agosto. E ele inaugura um novo centro de enoturismo que a Guaspari investiu, ela não diz quanto, mas é um centro capaz de receber até 300 pessoas. E aí eu aproveitei tudo isso para fazer um texto na Levant Filosofia discutindo o que é o enoturismo para as vinícolas brasileiras. Hoje em dia a gente sabe que é um negócio mais rentável, você tem menos custo do que você trazer o vinho, né, lá do sul ou de qualquer polo produtor para até chegar ao consumidor. E é sempre uma atividade muito agradável e tem crescido muito. Em várias vinícolas representa mais de 50% a 60% do faturamento. Só que as vinícolas estão esquecendo que não dá para contar só com o enoturismo. O exemplo da tragédia no Rio Grande do Sul, que quando várias vinícolas ficaram mais de um mês sem conseguir receber turista e vender seus vinhos, mostra que o enoturismo pode também ser um risco, e é essa discussão que eu trago na minha coluna. Queria contar, foi uma semana com várias degustações muito interessantes. Eu começo contando com o Marco de Martino, é um produtor chileno. Ele veio para o Brasil provar os vinhos, ele acabou de mudar de importadora, ele agora está no catálogo da Berkman, e ele faz um Cabernet Sauvignon que me surpreendeu muito, que chama Cuvée Grand Vin. Gostei disso. O Marco veio aqui no rescaldo das feiras Natureba, que eu comentei a semana passada, que foi um evento enorme, no qual mais de 2.500 pessoas, ou quase 2.500 pessoas, vieram degustar vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Outra degustação que eu tive a chance de participar e que eu queria chamar a atenção foi dos vinhos da Mendel. A Mendel é um projeto em Mendoza, que tem uma vinícola linda, toda com parede de adobe, aquelas paredes de barro antigas, e que faz um semillon muito interessante. E aí é interessante também a gente pensar
que a Argentina não é uma terra só de Malbec, não é uma terra em que está crescendo o Cabernet Franc, quando a gente pensa nos tintos, mas que ela também tem brancos interessantes, e a Semillon, eu acho que é a principal variedade, ou junto com a Chardonnay, são as duas grandes variedades que podem elaborar bons vinhos na Argentina. Seguindo ainda Rescaldo de Naturebas, eu aproveitei para jantar com o Aldo Graziani. O Aldo é um sommelier que tem bar, tem projetos na Argentina, mas que ele também resolveu elaborar vinhos. Ele tem uma vinícola, chama Tutu Wines, que eu adorei. Ele vai nessa política, nessa proposta de vinhos argentinos mais frescos, não tão concentrados, não tão com aquela fruta super madura, muito equilibrados e mais, que a gente às vezes até chama de glup-glup, que a gente consegue beber meio de uma maneira mais descontraída. É um projeto que está procurando importador no Brasil, mas que é um vinho que eu curti e me surpreendeu muito. Essa semana teve também uma conversa, para mim foi deliciosa, eu não conhecia a Joana Foster. A Joana, ela é mulher do Ernesto Catena, que vem a ser filho do Nicolás Catena, que é o grande nome, né, pioneiro no vinho argentino de qualidade. E ela tem um projeto familiar pequenininho, ela com o marido, que chama Stella Sinitra. Stella Sinitra significa cometa em português e é um projeto de vinhos naturais lá no sul de Mendonça. E o mais interessante da Joana é que não é apenas os vinhos pensados, né, com a mínima intervenção, mas também assim toda a filosofia. Ela tem, por exemplo, uma parceria com uma mulher que põe uma série de apinários para ter abelhas, para espalhar o pólen. Ela tem uma série de ligações com a comunidade e para transformar o projeto dela meio numa fazenda quase que autossustentável. Tem muita verdura, muito legume, e nisso entra o vinho, e aí é aquele vinho que a gente chama de mais puro, mais ligado ao terroir. Gostei muito. Aí eu queria aproveitar, né, dessas degustações todas. Essa semana foi uma degustação, eu provei mais de 100 vinhos, porque a gente está fazendo, eu vou mostrar aqui para vocês, a nova edição do Guia dos Vinhos. O Guia dos Vinhos é esse projeto que a gente lançou o ano passado. Para lembrar, são 3 homens e eu, o Beto Gerosa, o Marcel Milha e o Ricardo César, e a gente está agora fazendo a segunda edição, e essa semana estamos quase acabando, foram mais de 100 vinhos degustados, muita coisa. E aí eu queria chamar a atenção, a ideia do guia é ser meio um GPS para o leitor se achar em vinhos, e vinhos que a gente procura ter bom custo-benefício. E aí eu vou citar um exemplo, que eu estou com a garrafa aqui. A gente publica rankings no guia, por exemplo, de vinhos até 100, de 101 a 200 e de 201 a 300. No ranking até 100 da edição que tá nas bancas hoje em dia, ela está na Amazon, a gente só vende na Amazon, o vinho que foi mais bem colocado é esse Pérez Cruz aqui. Ele teve 93 pontos numa escala de até 100 e ele custava na época R$72. Ele está um pouquinho mais caro hoje, mas assim, é um vinho de menos de R$100. Eu tenho a garrafa aqui comigo para quem quiser conhecer. É um Gran Reserva chileno, Cabernet Sauvignon, da região do Maipo, com uma pontuação alta e um preço baixo. Das notícias internacionais, eu queria chamar a atenção para 2 assuntos. O primeiro é um relatório sobre a produção de vinho na Inglaterra. Sim, vocês sabiam que a Inglaterra faz vinhos? Tem vinhos espumantes, alguns de qualidade igual ou até superior a vários champanhes. E a notícia assim é que esse ano que passou, de 2022 para 2023, teve um crescimento grande, tanto no número de vinhedos, hoje já são 1.000 hectares de vinhedos no sul da Inglaterra, e também na produção de garrafas. Em 2023, eles tiveram um crescimento de quase 10%, chegando a 8,8 milhões de garrafas de vinhos ingleses. Quem diria, o aquecimento global aí deixando a sua marca. Por fim, eu queria contar de um relatório da Barton Hills, que mostra um problema com o vinho a granel espanhol. A Espanha faz muito vinho a granel e isso tem sido vendido, esse vinho de uma qualidade muitas vezes duvidosa, ela tem sido vendida como um vinho em taça, tanto na França como Portugal como Alemanha. E esses 3 países estão estudando medidas para que evite que um vinho de uma qualidade muito mais baixa chegue como um vinho em taça nos restaurantes, por mais que para o restaurante seja interessante pelo custo, mas pelo consumidor é muito ruim pela qualidade.
No vídeo anterior, eu fiz uma pergunta para vocês sobre o que vocês achavam dos vinhos brasileiros, dos vinhos nacionais. Tiveram várias respostas e eu vou citar aqui a resposta da Regina Celeste. Ela tocou num ponto que eu gosto muito do vinho, não só o brasileiro, mas que eu gosto muito do mundo do vinho, que é a diversidade. Ela comentou que ela está nova no mercado, ela ainda está aprendendo a degustar, mas que ela gosta dos vinhos da Serra da Mantiqueira, que a gente comentou hoje aqui, dos vinhos da Serra Catarinense, onde eu destaco principalmente os brancos, e também citou um produtor do lado do Vale dos Vinhedos, que é o Pequenininho, Flopa e Ambrósio. E Regina, eu gostei tanto dos seus comentários que se você me mandar o seu endereço inbox, eu vou te mandar uma garrafa de um vinho nacional. Já que nós falamos nesse vídeo de 2 Cabernet Sauvignon chileno, eu lanço a pergunta agora de qual é o seu Cabernet Sauvignon preferido no Chile. E aproveito para contar que a Cabernet é a variedade tinta mais cultivada no país. Nem todo mundo acredita, todo mundo pensa que a Carmener é identificada como uma variedade chilena, mas a Cabernet ela é muito mais importante, seja em número de vinhedos, seja no volume de vinhos vendidos nas mais diversas faixas de preço. Então me diga, qual é o seu Cabernet que você prefere do Chile e por quê? Estou esperando. É isso, espero que vocês tenham gostado e espero vocês semana que vem. Um brinde, obrigada!